Fala pessoal, como vai vocês? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre homeschooling. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio, eu sou um pai católico no Canadá, tenho 3 filhos e estou aqui no Canadá há mais de 5 anos. E recentemente, uma pessoa muito próxima de mim, no Brasil, veio me consultar ou conversar comigo sobre homeschooling. E eu tenho muita experiência com o assunto porque quando me mudei para cá e a gente começou a frequentar a paróquia tradicional do rito tridentino, muitas pessoas, amigas próximas dessa paróquia, praticam, né? Praticam homeschooling, educam as crianças em casa. Então a gente teve o prazer de conhecer essas famílias e entender mais esse universo. É importante entender uma coisa: o homeschooling tem uma raiz muito norte-americana, né? Muito Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi um país colonizado. A história dos Estados Unidos ela era de tribos, né? Das pessoas, os seus grupos foram, cada um foi para o seu lado e não se misturou. Ao contrário do Brasil, que é uma cultura que se misturou, né? Todo mundo aí, a maioria das famílias brasileiras tem mistura portuguesa, mistura indígena, até mesmo africana, pois houve uma miscigenação, ainda mais comparado aos Estados Unidos, muito grande. Então, por causa das diferenças históricas, o homeschooling surgiu nos Estados Unidos muito mais forte e, consequentemente, aqui no Canadá, muito mais forte do que no Brasil. Então, é um negócio mais de raiz histórica, certo? Do ponto de vista católico, o que eu penso, com a minha opinião sobre isso? A própria igreja tem a sua opinião formada, eu prefiro seguir a opinião da igreja, a minha. O ideal na criação dos nossos filhos é uma educação numa escola católica. Isso a igreja sempre ensinou, está no catecismo, não precisa confiar em mim, é só lá ver. Na ausência de uma escola católica, uma escola pública pode ser válida, mas hoje em dia está praticamente impossível, principalmente aqui no Canadá. Uma escola privada não católica também pode ser válida, mas também vários casos difíceis. O homeschooling surge aí então como um recurso, como se fosse uma adaptação, como se você tivesse, assim, não tem outra solução, entendeu? Então tem que ir por aí mesmo. Os casos que eu conheço aqui no Canadá, a maioria dos casos, né, a maioria é boa, a maioria são boas experiências, são crianças assim, muito inteligentes, que você pode aproveitar o fato de seus filhos estarem em casa, pode colocar em outras atividades por um preço em conta, por exemplo, natação ou aula de arte e tal, na contramão do que todo mundo está precisando, né? Então as escolas cobram mais barato, tem mais vagas, até as da prefeitura, né? Os cursos, as atividades que a prefeitura oferece. Durante a manhã está vazio porque todas as outras crianças estão na escola, então você consegue colocar seu filho nessas atividades e desenvolver um instrumento, esporte, natação falando o tempo todo, porque é o mais difícil conseguir vaga. Então, por esse lado é bom. E eu percebi uma coisa também, que os pais dessas crianças são extremamente organizados e dedicados ao assunto. Conheço casos de homeschooling que deu errado? Conheço. Alguns também, acho que 2. E um caso foi que os pais não eram firmes, não conseguiam manter a firmeza, não conseguiam manter uma organização. E quando chegou uma hora a bomba explodiu, os filhos estavam praticamente inúteis, não estavam conseguindo fazer nada, absolutamente nada. Estavam atrasados socialmente, atrasados do ponto de vista acadêmico, e não deu certo. Então, agora para correr atrás, para compensar, é muito difícil. Várias pessoas aqui também fazem homeschooling porque tem muitos filhos, e para botar 5 filhos, 6 filhos numa escola particular fica impossível. Nós, por enquanto, temos 3, né? Não sei se Deus quiser, vem mais, aí a gente nunca sabe. Por enquanto está de boa. A minha visão é uma boa escola católica continua sendo melhor. Até porque o catolicismo, ao contrário de algumas religiões ou outras denominações cristãs, não é entrincheirado. O catolicismo nunca foi uma religião de se fechar no mundo aí. Você pode ver a história da igreja, sempre foi uma religião de se misturar no mundo aí de Jesus. No começo, lá no Evangelho, de sair aí e falando com todo mundo. Né? Os judeus, na época, estavam esperando que ele fosse falar só para o grupinho dele ali, petit comitê ali, mas ele foi falar com todo mundo.
e depois a igreja saiu e formando os mártires, enfim, foi todos os países, né? Depois, até com a ajuda de Portugal, o catolicismo chegou na China, chegou na Índia, chegou no Japão, chegou no nosso querido Brasil, na África, no Congo. A história dos portugueses chegando no Congo é espetacular. Então, assim, nosso estilo de vida católico nunca foi entrincheirado. Então, assim, também não acho muito bom você fechar os seus filhos para o mundo. O melhor é você preparar os filhos para encarar o mundo, para ser desafiado com as questões difíceis e saber ser a luz do mundo, né? Então, eu sou mais por esse lado. Agora, de novo, se você tem uma pegada firme, se você é uma pessoa organizada, uma família organizada e não tem acesso a uma escola católica, acho que daí sim é válido considerar um homeschooling. Né? No Brasil, é um negócio que está ainda incipiente, tem que, assim, na minha opinião, tem que pensar assim, com muita prudência para você não acabar estragando o momento, assim, a fase da vida mais importante dos seus filhos. Espero que tenha ajudado a opinião do seu tio e a gente se encontra no próximo. Seu tio é porque é do meu outro canal, né? Todo mundo já conhece, tiozão do COD, mas aqui eu sou um pai católico no Canadá, são outros assuntos. A gente se encontra no próximo, um abraço.